Nesta semana em Quando Me Apaixono, Renata não aceita a proposta de Augusto, mas ele resolve insistir. Porém, a moça afirma com todas as letras que não quer se envolver com ninguém. O sujeito continua insistindo, e Renata lembra que já errou uma vez em aceitar um compromisso com ele sem amá-lo, e não pretende cometer o mesmo erro novamente. Não adianta. O cara não aceita um não como resposta, e ainda se despede da moça com um beijo no rosto, jurando que sempre estará com ela. Na sala, Karina diz a Lázaro que não pretende visitar o ex-marido. Porém ficou triste, pois percebeu que o cara está muito mal, e vai pedir a Padre Severino que converse com o médico, para que ele pelo menos possa desabafar. Nesse meio tempo, Renata conta a Matias e Adriana que o médico liberou a viagem e quer voltar para a capital no dia seguinte. Matias diz que vai comprar as passagens, enquanto Adriana, sozinha com a amiga, diz que ela está distante e quer saber o que aconteceu. Renata conta que Augusto propôs a ela ser o pai que seu filho precisa, e Adriana fica surpresa. Enquanto isso, na Cruz do Amor, depois de conseguir acessar o notebook do pai, Aníbal descobre que Augusto mandou investigar Marina, mas não entende por quê. Na Bonita, Adriana diz que a proposta de Augusto é meio estranha, porém, Renata alega que o fazendeiro sempre esteve com ela em seus momentos mais difíceis, mas diz que não poderia ficar nem com Augusto, nem com ninguém naquele momento. No escritório, Regina e Matias estão conversando sobre o incêndio e a possível morte de Josefina, quando Renata e Adriana aparecem. A moça quer saber se o meio-irmão já comprou as passagens de volta para a capital e ele diz que sim, avisando que o voo sai ao meio-dia. Na fazenda ao lado, Aníbal descobre que Saul, que estava aprontando com Augusto, foi namorado de Marina há alguns anos. Obstinado, o rapaz diz a si mesmo que precisa encontrar mais provas antes que o pai retorne. Na Bonita, Renata se despede de Cigana, se lamentando por ter que ir embora dali para nunca mais voltar. Aníbal consegue encontrar os dados de Saul, mas quando vai anotar, escuta a voz do pai chamando por Margarida. Apavorado, o rapaz resolve fugir pela janela do escritório. Sem perceber nada, o fazendeiro entra rindo e, apontando para o quadro do rótulo de seu vinho, jura que vai convencer Renata a se casar com ele. Na Bonita, Matilde e Priscila se enfrentam. A empregada empurra a enóloga em uma poça de lama e pede desculpas por ser tão desajeitada. A enóloga, furiosa, diz que só caiu porque Matilde a empurrou, e as duas acabam brigando feio. Para encerrar a história, Matilde avisa que se a moça continuar naquela fazenda, vai transformar a vida dela em um inferno, e ainda enfia a mão cheia de lama na cara da metida. Na capital, Roberta chega à empresa, e Beth avisa que Germano quer falar com ela. Na cadeia, Honório conta a Constanza sobre o incêndio, e Constanza lamenta, mas o cara avisa que ainda não é certo que Branca e Josefina tenham morrido. Ele conta ainda que conseguiram encontrar a casa de Corina, que está sendo vigiada pela polícia. No apartamento de Germano, Josefina decide mudar o penteado e corta os cabelos, largando as pontas no chão do quarto, enquanto comemora sua liberdade e o dinheiro que roubou de Branca. Gonçalo liga para o dentista de Josefina explicando a situação, mas Beth avisa ao empresário que o investigador que ele contratou já chegou. Gonçalo entrega ao detetive particular uma pasta com os dados de Jerônimo e recomenda ao sujeito que localize o marido de uma de suas filhas, que desapareceu durante o final de semana de Santana do Guadalupe e, pelo que souberam, tomou um avião para a capital com uma médica chamada Marina Sepúlveda. O empresário ainda adverte a Escandon que aquele assunto é estritamente confidencial. Roberta vai ao escritório de Germano, e o tiozão conta que conseguiu a permissão de Gonçalo para que ela o acompanhe a uma casa de campo para fechar um contrato. A moça elogia o amante e os dois acabam se beijando. Mas Beth, que foi levar o café que o chefe pediu, acaba vendo a cena e fica apavorada. Na Bonita, Renata agradece o carinho e o apoio de todos durante o tempo em que esteve naquela casa. As mulheres choram, mas Renata avisa que não pretende mais voltar. Ela pede a todas que não contem a Jerônimo que ela foi embora grávida, e quer que todos respeitem a sua decisão, fazendo com que todas prometam a ela não contar nada ao patrão. A mulherada cai no choro abraçadas a Renata, enquanto Regina comenta com Adriana que Renata é uma pessoa muito querida por todos que a conhecem. Na capital, Josefina, de visual novo, lê sobre os mortos no incêndio do manicômio e descobre seu nome entre os corpos ainda não identificados. Feliz da vida, a doida comenta com ela mesma que é ótimo para seus planos que todos pensem que ela está morta. Mas Josefina cai em si e percebe que no jornal não há nada sobre Branca, nem sequer alguma coisa que diga que foi ela quem cometeu o incêndio, e acha estranho. A mulher começa a achar que a comparsa acabou sobrevivendo,
mas começa a dizer em voz alta que isso seria impossível depois que ela jogou a mulher da ponte. No necrotério, o legista começa a fazer a autópsia no corpo de Branca e descobre que a falecida tinha um bilhete em um dos bolsos da calça que dizia o seguinte: "Sou Branca, e fui eu quem incendiou o pavilhão psiquiátrico da penitenciária feminina, porque queria que o doutor Leandro pagasse pelo que me fez." Só que, na verdade, quem escreveu a carta foi Josefina, que aproveitou para colocar no bilhete os abusos sexuais do diretor do manicômio, ferrando com o cara também. Na carta, Josefina também colocou na carta uma mensagem de que Branca teria tirado a própria vida. Porém, o legista, ainda relatando o caso, percebe que a vítima tem uma marca no pescoço que indica que ela foi enforcada. No escritório de Germano, Roberta reclama que Beth ainda não levou o café que pediu quando chegou à empresa. A moça resolve pedir ao amante para fazer algumas mudanças na decoração do apartamento e gostaria de fazer uma surpresa ao empresário. Por isso, gostaria que ele não aparecesse por lá por alguns dias. Germano diz que está tudo certo, e ainda avisa que os dois precisam ter muito cuidado quando estiverem lá, pois Julieta, amiga do Matias e Adriana, mora lá, o reconheceu e o cumprimentou. Ele diz ainda que a proposta da moça de não irem ao local por alguns dias foi perfeita, pois assim, podem evitar suspeitas. Ao saber da novidade, Roberta fica totalmente atordoada e, passando a mão na bolsa, sai do escritório de Germano, avisando que já volta. No interior, Severino elogia a iniciativa de Antônio, dizendo que o projeto é muito bom e coisa e tal, mas avisa ao seminarista que precisa ir à Bonita, pois Carlos e Matilde iam se casar justamente quando ele ficou doente. Antônio diz que pode acompanhá-lo depois que terminar ali e o religioso começa a apressar tudo, fazendo com que o seminarista perceba que o pároco tem urgência de ir à Bonita, provavelmente para saber se descobre alguma coisa sobre a sobrinha. Na Cruz do Amor, Augusto descobre que alguém andou mexendo no seu notebook e desconfia de quem tenha sido. Furioso, ele vai até a sala de esgrima encontrar o filho e resolve colocar uma lança no pescoço do garoto, dizendo que não gosta que ninguém se meta na sua vida e muito menos que o traiam. O fazendeiro tira a outra espada da mão do rapaz e cruza as duas no pescoço do garoto. Enquanto isso, Carlos vai até o laboratório e pega Priscila trocando de roupa. Toda suja, a moça explica que caiu e ficou cheia de lama, mas acaba deixando a blusa cair no chão. Carlos, sem jeito, vira de costas, pega a roupa e entrega para a moça, pedindo que ela se troque de uma vez. Na fazenda ao lado, Aníbal quer saber por que o pai está dizendo tudo aquilo e Augusto acusa o filho de ter estado bisbilhotando em seu notebook. O rapaz enfrenta o pai e diz que não sabia que seria um problema usar o computador do fazendeiro, pois só queria falar com sua mãe e dizer que está tudo bem. Mas Augusto não acredita e, recuando, continua ameaçando Aníbal com a espada, apesar do garoto dizer que o tal notebook não tinha senha nenhuma e poderia ter simplesmente negado que usou o computador. Mesmo assim, o fazendeiro avisa que não gosta que mexam nas suas coisas e sai furioso, atirando a espada no chão. Mas Aníbal, assim que fica sozinho, revela a dor que está sentindo no braço, com a torção que Augusto fez antes, quando lhe tirou a espada. Na Bonita, Alison continua investigando e consegue fazer com que Hermínia conte o que aconteceu entre Augusto e Renata. A mulher diz que o fazendeiro quer sua patroa só para ele, e já fez de tudo para ficar com ela. No quarto, enquanto arruma suas coisas para ir embora, Renata se lembra dos momentos que passou naquela cama com Jerônimo e de quando ele jurou que ela era a coisa mais importante de sua vida. Manuela aparece no quarto, dizendo que foi levar a caixa que ela deixou no escritório e coisa e tal, mas percebe que a mulher está chorando. Com pena da patroa, a cozinheira tenta consolá-la, dizendo que o tempo é o melhor remédio. Nesse meio tempo, Severino e Antônio chegam à Bonita e são recebidos por Carina, que conta que não tiveram nenhuma notícia de Jerônimo ou Marina, mas precisa pedir um favor ao padre. Antônio sai, dizendo que vai procurar por Regina, e a bordadeira aproveita para pedir ao sacerdote que ele visite Álvaro na cadeia, pois o cara ligou naquele dia e ela o achou muito deprimido e sem vontade de viver. Na capital, Corina chega em casa depois de dias desaparecida e acaba sendo detida pelos agentes que estavam de tocaia. Roberta volta ao apartamento, tomando cuidado para não ser vista, e assim que entra, diz que espera nunca encontrar Julieta por ali, ou vai acabar com a raça da garota. Na empresa, Beth vai levar um café a Honório e pede para falar com ele sobre um assunto muito delicado. O empresário quer saber o que aconteceu e a moça, avisando que talvez o que tem a dizer a faça perder seu emprego, mas não pode ficar calada. A secretária diz que o assunto é sobre Germano e Honório pede que a moça se sente e se acalme um pouco.
No apartamento, Roberta diz à mãe que foi levar um celular novo para ela e também para avisar que soube que, ali ao lado, mora uma amiga de Matias que se chama Julieta. Josefina diz que não sabe quem é, e Roberta então diz: presta atenção, você pode não conhecê-la, mas ela certamente conhece você, de tanto que você tem aparecido na televisão e nos principais jornais do país. Por isso, com certeza ela vai te reconhecer, e eu não acho graça que as pessoas saibam que você é uma assassina. A mulher responde que isso não interessa e está feliz por estar livre, mas Roberta pergunta à mãe se ela chama de liberdade ficar trancada em um apartamento 24 horas por dia, 7 dias na semana, se poder pôr a cara na rua, pois pode ser presa novamente. Josefina diz que sim, porque apesar daquelas 4 paredes, nada, nem ninguém vai impedi-la de fazer o que quiser. Sem nenhuma vontade de discutir, Roberta diz à mãe que ela está avisada, e descrevendo Julieta, manda a mãe ter cuidado para não ser vista, pois não quer que nada relacione as duas. Nesse meio tempo, Honório descobre que a secretária foi assediada por Germano. A moça conta que tentou dizer tudo a Gonçalo, mas o novo sócio da empresa entrou na sala bem na hora e contou ao empresário que a tinha chamado para almoçar, porque ela estava interessada em fazer uma faculdade de marketing. A moça diz ainda que, quando ela e Germano ficaram sozinhos, a atitude dele foi muito intimidadora, e isso a fez se sentir muito incomodada. Honório, dizendo que conhece aquela tática, pede que a moça conte tudo em detalhes. Chorando, Betty pergunta se o chefe acredita nela. O marido de Constanza diz que sim, e ainda conta que está desconfiado que o sujeito fez a mesma coisa com Roberta. Betty, então, resolve jogar a merda no ventilador e diz a Honório que tem mais coisas que ele precisa saber. Mas quando a moça vai contar o que sabe, o celular do empresário toca. É o advogado informando que pegaram Corina e está na delegacia. Honório, depois de dizer que encontra o moço na DP e desligar o telefone, explica para Betty o que aconteceu e por que tem que sair às pressas da empresa, pois isso pode significar a liberdade de sua esposa. Porém, antes de sair, ele diz à secretária que os dois vão voltar a conversar, pois não gostou nada da história que ela estava contando. A moça agradece milhões de vezes ao chefe por ter compreendido a sua situação, mas ele diz que não tem que duvidar dela, que sempre foi uma funcionária leal. O empresário ainda aconselha a moça a não aceitar nenhuma proposta ou convite que vier de Barroso e ligar para ele imediatamente. No escritório da Bonita, conversando com Regina, Antônio descobre que tanto Roberta quanto Renata têm a mesma doença cardíaca que herdaram do pai. O seminarista, então, resolve fazer uma pergunta e quer saber se ela nunca duvidou que Roberta fosse sua filha. Regina quer saber por que o amigo está perguntando aquilo, mas Renata aparece com a caixa de Josefina e diz à mulher que acha que ela se enganou. A moça lembra que a fisioterapeuta tinha dito que pegou as fotos de Roberta daquela caixa, mas com as outras fotos que sobraram na mão, conta que, na verdade, ela pegou suas fotos, pois as de sua irmã são aquelas que estão ali. Regina fica surpresa, e Renata, pegando as fotografias, mostra em cada uma delas quem é quem. E enquanto a fisioterapeuta revisa as fotografias, tentando entender o que aconteceu, Antônio revira a caixa deixada por Renata em cima da mesa. De repente, o seminarista encontra a certidão de nascimento, e sem que Regina perceba, ele mete o documento no bolso do casaco. Marina aparece no quarto dos bebês acompanhada de um sujeito, e, feliz da vida, pede ajuda para colocar os móveis nos berços dos gêmeos. Do outro lado da cidade, na delegacia, Gonçalo acompanha o depoimento da falsa Corina, que alega que não roubou a bebê e que entregaram a menina a ela. O delegado quer saber quem entregou a criança e avisa que é melhor ela dizer a verdade ou o caso dela vai se complicar. A mulher acaba contando que foi o diretor do manicômio da penitenciária feminina quem lhe deu a menina e ele se chama Leandro, porém não sabe como ele conseguiu. Enquanto o delegado interroga a moça, Honório não desprega os olhos da mulher. O investigador quer saber por que a garota aceitou se passar por mãe da menina e depois a deixou na casa de Constanza, e ela diz que foi por dinheiro. Agora, o detetive quer saber qual era o interesse de Leandro em fazer com que Constanza levasse a culpa pelo rapto da bebê, mas a moça diz que eles nunca explicaram o motivo, porém tinham 2 mulheres envolvidas no assunto, que eram internas do manicômio. O delegado pede que a detenta diga o nome das tais mulheres e diz que uma se chamava Josefina e a outra se chamava Branca. Gonçalo e Honório se juntam num cantinho e dizem quase juntos: "Eu sabia que a Josefina estava por trás de tudo isso." O advogado aparece e avisa para os dois ficarem calmos, pois com aquela declaração, logo Constanza vai ficar livre. Gonçalo sai para atender a uma ligação.
e Honório pede ao advogado que consiga uma permissão para ver sua esposa, pois quer ser o primeiro a lhe dar a boa notícia. O moço diz que sim, e avisa que vai fazer o possível para que a autorização saia ainda naquele dia. Gonçalo volta, dizendo que ligaram do necrotério e encontraram Branca. Honório quer saber onde encontraram o cadáver da bandida e seu cunhado explica que ela foi encontrada na rua, com um bilhete suicida dizendo que tinha provocado o incêndio, porém na autópsia descobriram que alguém a enforcou. Para piorar ainda mais a situação, Gonçalo conta ao sócio que os registros dentários de Josefina não correspondem a nenhum dos cadáveres e que Josefina foi dada como desaparecida, perguntando a Honório se ele sabe o que isso significa. Os dois ficam mega preocupados com o que os aguarda com a fuga da bandida. Marina aparece feliz da vida arrumando o quarto dos bebês. Ela está acompanhada de alguém a quem diz estar ansiosa por pegar os filhos em seus braços. Na delegacia, Honório não se conforma com Josefina ter sido considerada desaparecida. Porém, Gonçalo diz que já deram parte às autoridades e temem que ela tenha provocado o incêndio e também matado Branca. Preocupado, Honório comenta com o cunhado que, se tudo isso é verdade, toda a família Monterrubio está correndo um grande perigo. Gonçalo avisa que vão precisar avisar todo mundo e contratar segurança para todo mundo, pois, depois do que viveram com Josefina e já sabem do que ela é capaz. Honório diz que o cunhado precisa falar com Renata, porém ele conta que a moça também está doente do coração e precisa ter muito cuidado ao dar a notícia a ela. Porém, o marido de Constanza, diante da revelação, fica com a pulga atrás da orelha. Nesse meio tempo, Augusto conta a Roberta que a irmã tem o mesmo problema cardíaco que ela. Do outro lado da linha, a moça diz que está pouco se lixando para isso. Augusto lembra que a moça não está falando com um estranho e comenta que só ligou porque achou estranho que só a família sabia da tal doença, e porque assim, Regina iria se preocupar com ela. Entendendo a indireta, Roberta afirma que é filha da fisioterapeuta, e o teste de DNA comprovou isso. Mas Augusto diz que isso para ele não importa, pois se a moça é ou não filha de Regina, dá no mesmo. Porém, está só avisando para que ela se prepare para aquela nova descoberta, e ainda avisa que para ele, é mais conveniente que Renata continue achando que é filha de Josefina, pois se fosse o contrário, atrapalharia seus planos. A moça manda o comparsa não se preocupar e diz que logo vai ter o documento que comprova que ela é filha legítima de Regina e a única herdeira de Roberto Gamba. Na Bonita, Padre Severino conversa com Carlos e descobre que Carlos e Matilde terminaram por causa de Priscila. Do lado de fora, Matilde escuta a conversa, principalmente quando o agrônomo confessa ao sacerdote que ele não contou à noiva que foi namorado da enóloga no passado, e na verdade, quando Priscila chegou à cidade, ele ficou balançado. O moço conta que a moça chegou a beijá-lo, mas quando isso aconteceu, ele se deu conta que não existem beijos como os de Matilde. O padre quer saber como a enóloga conseguiu beijar o rapaz, e ele explica que talvez não seja o mais correto, mas vai dizer a verdade, e foi mesmo a moça quem o beijou, mas foi graças a isso que se deu conta que Matilde é parte de seu presente. Do lado de fora, a mocinha sai toda sorridente, depois do que acabou de escutar. Aníbal chega à Bonita, e Alison percebe que ele está com o pulso machucado. O rapaz dá uma desculpa, mas a garota não engole, e quer saber o que o namorado tem. Super chateado, o garoto conta que conseguiu entrar no computador do pai, mas ele descobriu, e a mocinha não tem ideia de como o fazendeiro ficou, pois ficou tão irritado que deu pra ver que ele fez algo muito grave. Alison quer saber o que Augusto fez, e o moço conta que ainda não montou todo o quebra-cabeça, e a garota afirma que os dois estão no mesmo caminho, pois descobriu que o fazendeiro é capaz de qualquer baixaria para conseguir o que quer. Aníbal, então, afirma que o pai quer é Renata, e disso ele não tem a menor dúvida. Enquanto isso, na Cruz do Amor, Augusto manda Medeiros investigar como estão as coisas na Bonita, em relação ao novo vinho que eles querem fazer, porque sem Jerônimo, vai ser muito difícil os vizinhos conseguirem produzir a bebida. Medeiros tenta dar um palpite, mas o fazendeiro, furioso, grita: "Não tente descobrir o que eu penso, investigue o que eu estou mandando e pronto." Na Bonita, Matilde encontra Severino na sala e diz que soube que o pároco queria falar com ela. O padre diz que está decepcionado, pois acabou de saber que ela e Carlos não vão mais se casar. Matilde, então, pede ao sacerdote que falem sobre o assunto na frente de Carlos. Severino diz que acabou de falar com o rapaz, mas a moça diz que isso não importa e pede que o pároco o acompanhe, e tudo o que quiser saber, pergunte na frente dele. No laboratório, Priscila pega Carlos chorando.
Ele diz que está triste porque caiu a ficha e acabou de se dar conta de que Matilde não vai mais casar com ele e coisa e tal. Porém, Severino chega acompanhado por Matilde e pede à enóloga que saia, para que ele possa conversar a sós com o casal. Priscila sai, mas fica escutando atrás da porta. O padre então comenta que Carlos disse a ele que os dois não iriam mais se casar. Matilde, se fazendo de boba, pergunta como o rapaz pode dizer aquilo. Carlos se defende, dizendo que não tinha mais o que falar, pois a moça terminou tudo com ele. Matilde então pergunta se o rapaz continua apaixonado por ela, e ele, todo derretido, diz que sim, enquanto da porta, a enxerida observa tudo. O sacerdote pergunta a Matilde se ela continua apaixonada pelo rapaz, e ela, além de dizer que sim, avisa que está prontíssima para se casar com ele. Carlos resolve se ajoelhar, e a moda antiga pede Matilde em casamento novamente na frente do padre. Os dois fazem as pazes finalmente, e Priscila é obrigada a enfiar a viola no saco e ir embora. Nesse meio tempo, no escritório de Jerônimo, Regina pergunta a Antônio se ele chegou a ver as fotos que Josefina mandou da filha dela, quando era pequena. O seminarista diz que sim, e a mulher, mostrando uma das fotografias que encontrou na caixa, pergunta se uma delas não era igual àquela. Antônio diz que não, mas Regina surta e diz que não entende o que está acontecendo, apesar de Inês pensar igual ao seminarista e achar que Roberta não é confiável. O rapaz quer saber por que ela desconfia tanto da própria filha, e Regina conta que a empregada viu Roberta conversando com Josefina na frente da mansão, na capital, só que ela não acredita nisso. Antônio sugere que pode haver alguma coisa errada com os testes de DNA que ela mandou fazer, mas Regina conta que foi ela mesma quem pegou a escova de cabelos de Roberta, e por isso não tem por que duvidar. A mulher diz que deve ter alguma coisa errada com as fotos e o seminarista diz que existe uma pessoa que pode tirar a dúvida, e essa pessoa é Gonçalo, que conheceu as meninas pequenas e poderá identificá-las nas fotografias. E no laboratório da fazenda, Carlos e Matilde trocam juras de amor, na frente da Pegajosa, que voltou para ver se conseguia reverter o jogo, mas se ferrou. A despeitada diz a si mesma que o seu Charlie não pode gostar mais de Matilde do que gostou dela, e diz que quer ver quanto tempo vai durar aquela alegria. No jardim, Aníbal e Alisson encontram o padre Severino. O rapaz conta que andou procurando por provas contra Augusto, mas tudo o que descobriu foi que ele mandou investigar Marina. Surpreso, o sacerdote quer saber por que o fazendeiro fez isso, porém o garoto explica que isso ele não sabe dizer, mas tem certeza que seu pai e Saul estavam tramando alguma coisa. O pároco confessa que fica cada vez mais preocupado com as coisas que o rapaz conta e o moço resolve dizer que talvez não consiga mais investigar, pois Augusto quase o pegou e acabou machucando seu pulso. Apavorado, Severino pede para o rapaz não se arriscar mais, avisando que, seja lá o que Augusto tenha feito, eles vão ter que descobrir de outra maneira. Ele diz ainda que a única forma de saber a verdade é encontrando Marina, pois só ela pode dizer o que foi que aconteceu. Enquanto isso, na sala de esgrima, Augusto descarrega sua raiva treinando, enquanto pensa que precisa se livrar de Aníbal, que agora não serve para mais nada. Pensando com seus botões, o sujeito diz que avisou Hortência para se livrar do filho, pois sabia que o garoto seria um estorvo na sua vida, e não estava enganado. E ainda pensa que sem Renata ali, o garoto não tem mais nada a fazer ao seu lado. Pensando alto, o cara diz: "Que pena eu ter que dizer adeus a você, Aníbal. Mas na cruz do amor e na minha vida, não há mais lugar para você." Na bonita, Renata, em seu quarto, continua chorando e lembrando dos momentos que passou com Jerônimo. Principalmente na última noite romântica que o marido preparou para ela, quando os dois juraram seu amor um ao outro. Ela também não consegue esquecer da noite de amor que os dois compartilharam naquele quarto, e diz a si mesma que tem certeza absoluta que Jerônimo não a deixou, apesar de todo mundo dizer o contrário. Adriana aparece, e Renata não consegue mais controlar o choro. No laboratório, Priscila resolve dizer a Carlos que acha Matilde volúvel, pois num dia ela o deixa e no outro quer se casar novamente. A moça ainda diz que a empregada manipula o agrônomo conforme a sua vontade e pede que o rapaz não a leve a mal, pois está falando tudo aquilo para o bem dele. Mas o rapaz, que não está a fim de discutir, lembra que avisou a moça sobre Matilde quando ela chegou ali e deixa a garota falando sozinha, enquanto arruma as coisas no laboratório. Nesse meio tempo, Renata confessa a Adriana que alguma coisa dentro dela diz que Jerônimo não a abandonou. Adriana diz à amiga que não é a primeira vez que Linhares mente. Porém, Renata diz que sabe que o rapaz se casou com ela baseado em mentiras, mas as coisas mudaram e não acredita que ele tenha ido embora sem dizer nada a ela, pois, depois de tudo o que viveram nos últimos meses,
Não faz sentido. Na cozinha, enquanto comem, Aníbal percebe que Allison está jogando toda a comida que coloca na boca, disfarçadamente no chão, e chama a atenção da moça. O rapaz, dizendo que então é verdade que a namorada não come, quer saber por que ela faz aquilo. Irritada, Allison diz que está gorda, porém o moço comenta que a garota não está se enxergando direito, pois ela é simplesmente linda. Mas Allison diz que não pode subir de peso, ou o namorado não vai mais gostar dela, e blá blá blá. Aníbal, então, joga na cara dela que o pior de tudo é que a namorada realmente tem uma doença que ela disse que não tinha, porém, promete ajudar a garota a se curar. Na capital, Honório vai até a cadeia contar as novidades para Constanza e diz que quem estava por trás de tudo eram Branca e Josefina. Ele diz que Branca acabou morrendo, mas Josefina foi dada como desaparecida. Na empresa, Gonçalo conta a Roberta sobre a fuga de Josefina, e a moça se faz de assustada, dizendo que espera que a polícia a prenda logo. Mudando de assunto, o empresário comenta sobre o convite de Germano, que quer que a moça o acompanhe no final de semana para o fechamento de um negócio para a empresa e quer saber se a moça gostaria de ir. A fulana se faz de sonsa e pergunta ao pai se realmente ela é obrigada a ir. Gonçalo diz que não, mas ela poderia aprender como fechar negócios para a empresa e também seria bom que a garota ficasse uns dias fora da cidade, por causa de Josefina. Roberta então diz ao pai que, se é isso que ele quer, ela vai com Germano para ver como se faz uma negociação. Do outro lado da cidade, Josefina encontra a caixa postal de Branca e consegue pegar os pacotes de dinheiro que a falecida comparsa deixou guardado lá. A noite chega e Constanza é finalmente solta. Honório e Gonçalo vão receber a mulher, que está feliz da vida de poder voltar para casa. Leandro avisa que as queixas contra a socialite foram retiradas, mas ela pede ao advogado para intervir junto à família da menina raptada, para dizer que não teve culpa de nada e que sempre cuidou da garota com muito carinho. No interior, Severino pede a Antônio que vá à capital procurar por Marina, pois ele não pode deixar a paróquia naquele momento. O seminarista diz que pode ir quando o sacerdote quiser e os dois combinam que o ex-toureiro deverá viajar no final de semana. Sozinho na sala, Antônio tira do bolso a certidão que roubou da caixa de Regina e começa a ler. Na Bonita, durante o jantar, Adriana conta a Renata que Roberta está tendo um caso com Germano, o novo sócio da empresa Monterrúbio. Da cozinha, Karina escuta a conversa. Renata fica apavorada com a notícia e lembra que o homem é casado. Matias entra no papo e quer saber desde quando Roberta se importou com a situação sentimental ou estado civil dos outros. Adriana então comenta que a falsa, por um lado, se faz de vítima e posa de excluída, mas por outro, tem caráter duvidoso. Matias conta que Gonçalo ainda não sabe de nada, e Renata diz que a notícia vai cair como uma bomba na família, principalmente para Regina. Papo vai, papo vem. Adriana comenta que cada vez mais está convencida de que a história que Roberta contou sobre o capataz de Augusto ser aproveitado dela é outra mentira. Da cozinha, Karina fica cada vez mais surpresa com o que está descobrindo, ouvindo a conversa da patroa e seus amigos. Do escritório, Regina fala ao telefone com Gonçalo e descobre que Constanza já está livre e sem acusações. Ele diz à esposa que, a partir do dia seguinte, o centro também estará completamente liberado, pois as autoridades vão retirar os lacres. A mulher fica feliz com as notícias, mas a alegria dela acaba quando o empresário conta que Josefina está desaparecida, pois fugiu durante o incêndio e agora é foragida da justiça. Apavorada, Regina quer saber o que eles vão fazer, e ele diz que toda a família precisa ficar alerta, dizendo que vai contar a Renata, mas prefere esperar que ela retorne à capital. Mudando de assunto, Regina pergunta se ele conheceu as filhas quando eram pequenas. Gonçalo diz que convive com as meninas desde que elas tinham 9 anos. Só para confirmar, a fisioterapeuta pergunta ao marido se ele consegue identificar as moças quando eram crianças através de uma fotografia, e o homem diz que sim, avisando que pode distingui-las muito bem. Na casa paroquial, depois de ler a certidão, Antônio tem a certeza de que Roberta é mesmo filha de Josefina, e por consequência, Renata é filha de Regina. O seminarista passa a mão no telefone e liga para Isidro. Ele conta que está surpreso, pois, numa caixa de recordações de Josefina que Regina deu a Renata, encontrou a certidão de nascimento de Roberta, onde consta que Josefina e Roberto registraram a menina alguns dias depois do nascimento. O tabelião pergunta se o amigo ainda tem o documento, e ele diz que justamente está indo à fazenda para mostrar o papel a Regina, mas quis ligar antes, pois talvez com isso seja suficiente para demonstrar que Roberta não é filha da fisioterapeuta. Porém, do outro lado da linha,
Isidro pede ao amigo que não faça isso, explicando que prefere que todas as provas em relação à falsidade ideológica de Roberta sejam apresentadas juntas, pois assim não haverá maneira de refutar nada e tudo será feito dentro da lei, jurando que, no máximo, em 48 horas, Regina ficará sabendo de toda a verdade. Antônio aceita a proposta do tabelião e ainda avisa que vai entregar a certidão a ele pessoalmente, pois quer estar presente quando Isidro entregar as evidências para a fisioterapeuta, e ainda conta que Regina voltará para a capital no dia seguinte. O tabelião, então, pede que o seminarista vá para a capital o mais rápido possível, para o perito poder trabalhar com as digitais da certidão que o seminarista encontrou, pois assim não haverá nenhuma dúvida. Antônio diz que vai avisar o padre Severino e no dia seguinte, na primeira hora, vai entregar o documento a Isidro. Ao desligar o telefone, o sujeito conta a Inês o que Antônio descobriu, mas comenta que não tinha se dado conta que Josefina colocou o nome de Roberta à filha, para que o Roberto nunca se esquecesse dela. Ele ainda conta que o seminarista encontrou o documento em uma caixa antiga de Josefina, e que a mulher só trocou o nome da filha de Regina, para colocar Renata. Inês se dá conta que, agora, com a certidão original de Roberta, não haverá mais dúvidas de quem é quem, e Isidro, feliz da vida, diz que sim, comemorando a vitória com a esposa. Nesse meio tempo, Padre Severino quer saber por que Antônio decidiu antecipar sua viagem à capital. O seminarista diz que preferiria contar tudo depois que as coisas estivessem esclarecidas, pois trata-se de um assunto muito delicado. O pároco resolve não insistir e diz que vai anotar o endereço da sobrinha, pois ela não atende a nenhum dos telefones que ele tem como contato. E na cozinha da Bonita, Renata cheira uma taça de vinho, recordando de mais alguns momentos em que ela e Jerônimo foram felizes. Sem conseguir dormir, a moça resolve ir para a sala, e colocando a taça de vinho sobre a mesa, se debruça, perdida em suas recordações. Quanto mais ela pensa, mais tem certeza de que sua intuição está certa. Colocando a mão na barriga pela primeira vez, Renata lembra do dia em que Jerônimo pediu a ela que confiasse no amor dos dois. Renata volta para seu quarto e, mais uma vez, na cama, se recorda do que os dois viveram ali. A moça acaba caindo no choro, agarrada aos travesseiros que costumava dividir com o marido. No dia seguinte, no apartamento de Germano, Josefina diz a Roberta que comprou passagens de primeira classe para as duas fugirem para a Suíça, assim que a moça colocar as mãos na herança do pai. Roberta quer saber por que para a Suíça e a mulher, explica que lá não tem tratado de extradição e, portanto, não podem prendê-la. Agora, a garota quer saber como a mãe conseguiu dinheiro para comprar aquelas passagens de primeira classe e ela diz que é fruto de seu acordo com Branca. Roberta, então, pergunta o que aconteceria se ela não quisesse ir. A mãe, então, diz que é melhor a moça lembrar que a única coisa que a filha tem na vida é ela. E se não a seguir, ela pode viver sua vida e esquecer da moça para sempre, pois voltou a ser uma mulher muito rica e não precisa mais de migalhas. Na Bonita, chega a hora de Renata ir embora e começa a choradeira. Cada uma das mulheres da fazenda dá um presente de recordação para a patroa, mas Matilde não se aguenta e pede que Renata fique, dizendo que alguma coisa aconteceu com o bonitão e acha que ele foi enganado para fazer uma coisa daquelas, pois ele jamais faria aquilo com ela. Carina também diz que ela e Lázaro têm conversado muito sobre o assunto e não acreditam que Jerônimo tivesse tomado aquela atitude por vontade própria. A mulherada faz pressão para Renata ficar, mas não adianta. Augusto aparece seguido por Aníbal e diz que foi buscar Renata e a família para levá-los ao aeroporto. Lázaro diz que não tem necessidade do fazendeiro fazer isso, pois ele mesmo vai fazer isso. Aníbal, então, se despede de Renata, agradecendo a ela tudo o que fez por ele. A moça diz que está feliz por ter conseguido aproximar pai e filho, e o patife do fazendeiro resolve até abraçar o rapaz, fingindo que está se dando bem com ele, e ainda diz que sempre estará à disposição e é capaz de dar a volta ao mundo para estar ao lado dela. Antes de partir, Carlos e Regina combinam de se manter em contato e avisar um ao outro assim que tiver novidades. Na capital, Antônio vai ver Isidro e entrega a certidão original de Roberta. O tabelião diz que aquele documento é verdadeiro e agora vai poder comparar as digitais. O seminarista diz que quer estar presente na hora que Regina souber a verdade e Isidro diz que é muito importante que todos os que participaram da busca da filha da mulher estejam presentes. Do outro lado da cidade, Constanza e Honório vão visitar os pais da menina e a socialite se desculpa pelo que aconteceu, dizendo que não sabia que a menina era roubada e conta que eles têm um caso na família, pois roubaram a filha de sua cunhada há 24 anos.
Mas a mulher nunca perdeu a esperança e acabou encontrando a filha depois de todo esse tempo. Constanza ainda leva tudo o que tinha comprado para a menina e pede que os pais aceitem como um presente. No centro, os oficiais de justiça tiram os lacres do centro e Inês conta às mulheres que agora o centro poderá voltar a funcionar e logo terão a inauguração da fundação. Aqui ninguém se rende, para ajudar crianças com leucemia. No interior, enquanto passeia com a namorada pelas ruas da cidade, Aníbal tenta fazer Alisson comer uma uva. A moça se recusa e o rapaz, preocupado, diz que está tentando ajudar, pois sabe que várias moças já morreram de anorexia, mas não sabe mais o que fazer. A garota começa a chorar e Aníbal diz que é melhor os dois procurarem ajuda para tentar curar a doença da menina. Ele sugere que peçam ajuda a Manuela, mas Alisson se recusa. O moço sugere então que falem com Matilde ou Karina e diz que a namorada precisa aceitar a doença para se curar, avisando que, se ela continuar assim, os dois não podem ficar juntos, pois não suportaria vê-la definhando, sem poder fazer nada. Alisson então promete que vai conversar com Karina para tentar deixar a bulimia de lado. Na bonita, Karina conta a Alzira sobre a conversa dos patrões que escutou na noite anterior e diz que nunca imaginaria que Roberta seria capaz de mentir sobre coisas tão sérias para a irmã, como a história de que Ezequiel abusou dela. Alzira confessa que esteve pensando muito sobre o marido, e agora que o tempo passou e a raiva que ela sentia diminuiu, se deu conta que o capataz era um homem bom, e que se ele roubou, foi por necessidade e não por ganância. Karina fica feliz ao saber que a amiga perdoou o falecido, mas a moça, chorando, diz que sente muita falta do marido. Nesse meio tempo, Severino vai ver Álvaro na cadeia. O médico comenta que jamais imaginou que fosse encontrar o sacerdote ali. O padre explica que a visita foi pedido de Karina, pois ela o achou muito deprimido, quando o médico ligou e disse que só ficaria tranquila se o religioso fosse até o presídio se certificar de que o doutor não cometeria a mesma loucura que Ezequiel, que acabou tirando a própria vida. Desconfiado, Álvaro pergunta se o pároco tem certeza que foi isso mesmo que aconteceu, mas o padre diz que, assim como ele, todos acharam muito estranha a morte do capataz, mas foi o que aconteceu. Porém, Neves não acredita e diz ao padre que a morte de Ezequiel foi oportuna para Augusto, pois, com ele na cadeia e o capataz morto, o fazendeiro eliminou todas as testemunhas das canalices que o fazendeiro cometeu. Na empresa, no escritório de Germano, o rapaz da contabilidade apresenta ao empresário um relatório com o valor do desfalque que aconteceu pelo sumiço de um dos pagamentos, que foi feito por um cliente. Germano tira o talão de cheques do bolso e Roberta se surpreende. Mas o cara diz que vai cobrir o rombo, pois acha que foi um descuido dele e por isso vai assumir. Mas assim que o rapaz se retira, e Germano olha feio para Roberta, Renata chega à mansão, acompanhada de Regina, Matias e Adriana. Gonçalo conta à filha sobre o incêndio no manicômio e a fuga de Josefina. Ele diz ainda que, segundo consta, Branca provocou o incêndio e depois tirou a própria vida. Adriana se dá conta que os seguranças que estão na mansão devem ser por causa disso, e Gonçalo confirma que precisa cuidar da segurança de todos da família, até que a assassina seja detida novamente. Do outro lado da cidade, Antônio consegue encontrar Marina, que se surpreende com a presença do seminarista em seu apartamento. A médica quer saber o que ele está fazendo ali, e o sujeito explica que foi procurá-la, pois o tio dela está muito preocupado e precisa falar com a doutora. Marina explica que foi exatamente por isso que saiu do povoado, dizendo que não queria ser localizada. Mas Antônio argumenta que, depois do que ela e Jerônimo fizeram, a preocupação do padre ficou ainda maior, mas a médica não entende nada. O ex-toureiro, então, diz que todos já sabem que ela fugiu para a capital com Jerônimo e não adianta mais esconder. Porém, a ginecologista deixa claro que viajou sozinha para a cidade do México e Jerônimo não foi com ela, e não vê o cara desde que saiu do povoado. Nesse meio tempo, Aníbal chega à fazenda do pai, que quer saber onde o rapaz estava, pois quando o deixou na Bonita, disse para ele voltar imediatamente para casa. O fazendeiro ainda diz ao rapaz que, agora que ele já se despediu da empregadinha, as coisas precisam voltar ao normal e manda o moço embora, jogando um maço de notas na cara do filho. Porém, Aníbal diz que vai embora como chegou e atira a grana na mesa, devolvendo tudo para o pai e dizendo que não quer nada que venha dele. Na capital, Antônio diz a Marina que Saul contou a todos que a médica tinha fugido com Jerônimo, e a médica fica ainda mais surpresa. Ela conta que chegou de viagem com Saul, mas não está com ele, pois no dia em que viajou,
decidiu aceitar a companhia do ex-namorado, para que Jerônimo e Severino acreditassem que ela queria começar uma nova vida com o médico, mas nunca pretendeu fazer isso, e assim que chegaram, cada um foi para sua casa. Antônio então pergunta por que Saul apareceu no dia seguinte, bêbado na Bonita, contando toda aquela ladaia, dizendo que Jerônimo abandonou Renata por ela e pelos filhos. Cada vez mais confusa, Marina diz que não está entendendo nada, mas Antônio tem mais uma para contar e diz que Matias e Carlos confirmaram o nome de Jerônimo no mesmo voo que ela. Porém agora, depois de saber da versão da doutora sobre a história, está ainda mais preocupado, pois nesse caso, Jerônimo está desaparecido. Na mansão, Regina avisa que a família tem que ficar prevenida, pois sabe que Josefina é capaz de tudo. Gonçalo pergunta a Renata que a mulher não entrou em contato com ela, e a moça diz que se a mãe tentasse algo assim, primeiro ligaria para Roberta. Porém, o empresário alega que se isso tivesse acontecido, a moça já teria contado. Matias se revolta e pergunta se o pai está falando sério, mas o empresário diz que sim, pois depois do que aconteceu em seu casamento, não acredita que Roberta escondesse algo assim. Na mesma hora, Regina lembra do que Paulina contou a ela um pouco antes da cerimônia de seu matrimônio, quando disse que viu Roberta e Josefina na frente da casa. Do outro lado da cidade, Antônio conta a Marina que Jerônimo nunca chegou ao seu casamento com Renata, e com o que disse Saul e as evidências encontradas por Matias e Carlos, todos acreditaram que ele tinha mesmo fugido. Porém, depois da conversa, os dois acabam concluindo que alguma coisa de muito grave aconteceu com Linhares. Na empresa, Roberta diz a Germano que não pode acreditar no que ele acabou de fazer por ela, pois era um valor muito alto. O sujeito pergunta por que ela não acreditaria, pois sabe muito bem que a moça lhe interessa e diz: "Olha, Roberta, eu não sei por que uma mulher como você tomaria o dinheiro da empresa dessa maneira, mas isso pode te causar sérios problemas e, além do mais, não condiz com uma mulher da sua classe. Portanto, se é pouco o que você está ganhando aqui, é só me pedir, quando precisar." O Garanhão aproveita para dizer que tudo na vida é uma troca, e que assim como ela o mima de uma maneira, ele também pode mimá-la de outra, pois a adora, e só de pensar nela já fica louco, e por isso, não quer que a moça pense em mais nada que não seja ele. Roberta, então, diz que gostou muito de ver o cara fazendo aquilo por ela. Ele diz que pode fazer muitas coisas mais, e ela quer saber se o tiozão seria capaz de deixar a esposa. Mas Germano lembra que os dois combinaram de deixar Gema de fora de sua relação, mas Roberta não gosta muito da proposta. Nesse meio tempo, Marina tenta ligar para Saul, mas ele não atende. Antônio diz que os dois precisam localizar o médico para descobrir por que ele mentiu, e se sabe do paradeiro de Jerônimo. A médica diz que não sabe onde o ex mora, porém ele trabalha no hospital, e os dois podem procurar por ele imediatamente. Antônio diz que aquela é uma boa ideia, pois o médico tem muito o que explicar. Na mansão, Matias e Adriana chegam à casa de Constanza, contando que se casam em 3 meses. Adriana aproveita para contar à madrasta que Renata está grávida, e a socialite fica ainda mais feliz. Porém, Matias demonstra que não está muito contente com a situação da irmã. Honório explica que Renata vai ser mãe solteira, e Constanza se apavora, querendo saber o que aconteceu com Jerônimo. Na empresa, Roberta comemora sua conquista, e diz que enquanto estiver com Germano poderá fazer o que quiser. O celular da moça toca e é Regina. A mulher diz que precisa fazer uma pergunta a ela, e quer saber se Josefina tentou falar com ela. Porém, Roberta diz que não, e avisa que não quer voltar a ver a bandida, jurando que, se a mulher resolver entrar em contato, avisa a fisioterapeuta imediatamente. Na Bonita, Alisson cumpre a promessa que fez ao namorado, e conversa com Karina sobre seu problema. A bordadeira diz que a doença da garota é real, e precisa enfrentar isso com a ajuda de um especialista, prometendo procurar algum psicólogo que more na cidade para que as duas possam ir juntas a uma consulta. No hospital, enquanto Marina tenta localizar Saul, Antônio liga para Severino contando que encontrou Marina, mas ela não está com Jerônimo e Saul mentiu para todo mundo. Na Bonita, Aníbal vai ver Alisson e diz que foi se despedir, pois vai ter que ir embora, já que seu pai o expulsou da fazenda e ele não tem para onde ir. O rapaz conta ainda que tem certeza que Augusto só o aceitou por causa de Renata, e como agora a moça foi embora do povoado, ele não tem mais serventia para o fazendeiro. Quase chorando, a menina pede que o namorado converse com Carlos e tente ficar na Bonita, lembrando que Renata tinha pedido que ele cuidasse de Cigana. O rapaz diz que não quer deixar a namorada, mas não tem outra opção. Na capital, Antônio conta a Marina que o padre ficou surpreso com o que ele contou ao telefone e quer uma explicação. A médica concorda e diz que precisam descobrir o que aconteceu com Jerônimo.
A enfermeira que costumava trabalhar com a doutora no hospital aparece. Marina apresenta a moça a Antônio e pergunta a ela sobre Saul. A enfermeira diz que o médico não trabalha mais ali, e o médico com quem ele costumava dividir o consultório contou a ela que Saul pediu licença para viajar por tempo indefinido. Nesse meio tempo, Constanza vai conversar com Renata e pede à sobrinha que não se deixe abalar pela situação. A moça promete fazer isso, principalmente por causa do bebê que está esperando. A socialite então comenta que sabe que Jerônimo vai fazer muita falta, mas todos estão ali para apoiá-la. Renata diz que sabe disso e está começando a entender que tem que retomar sua vida. Por isso, se deu conta da importância do Centro A Esperança, e olhando para Regina, diz que gostaria de trabalhar lá como voluntária. Regina fica feliz da vida e Constanza aproveita a oportunidade para dizer que também gostaria de continuar com seu voluntariado, apesar de saber do grave erro que cometeu. Compreensiva, a cunhada da socialite diz que nada a deixaria mais contente do que ter as duas trabalhando com ela. Constanza, então, diz que elas precisam fechar o cerco e evitar que Josefina continue prejudicando a família, contando que a mulher que deixou a menina roubada com ela testemunhou que a Bruaca estava envolvida no caso e foi do manicômio que a bandida agiu para prejudicar ela e Regina. Roberta liga para a mãe e conta que a fuga dela do presídio deixou todo mundo preocupado. Do outro lado da linha, Josefina diz que acha isso muito bom, pois não quer que Regina durma tranquila pelo resto de seus dias, que, aliás, espera que sejam muito poucos. Conhecendo a peste, Roberta pergunta o que a mãe está planejando dessa vez, e avisa que é melhor ela não tentar nada contra Gonçalo. Mas Malévola lembra à filha que o ex-marido a prejudicou muito, pois atirou a pontapés da vida dele, deixando ela sem casa e sem dinheiro. Roberta então diz à mãe que agora ela já tem grana suficiente para viajar para a Suíça e avisa que não tem como vê-la, pois está cercada de seguranças. Josefina diz que as duas darão um jeito de ajeitar isso, porém a moça alega que agora vai ser mais difícil com sua suposta mãe e sua meia-irmã a vigiando o tempo todo. Germano entra na sala da amante e escuta a conversa, sem que Roberta perceba. Ele escuta, inclusive, quando a garota chama a pessoa do outro lado da linha de mamãe e diz que ela vai ficar feliz ao saber que Jerônimo abandonou Renata, da mesma forma que aconteceu com ela e Roberto. A moça ainda diz que o cunhado fugiu com outra e deixou Renata grávida. A Bruaca fica feliz da vida com a notícia e diz que a justiça foi feita, porém, dessa vez ela não teve nada a ver com isso, e Roberta completa: "Isso mesmo, mamãe. Dessa vez, nem você, nem eu precisamos fazer nada contra Renata." Germano desiste de escutar mais e resolve ir embora. Antônio chega à mansão pedindo para ver Renata e Regina. A fisioterapeuta se surpreende com a visita do seminarista, mas, depois de cumprimentar as moças, ele conta que acabou de chegar à capital e descobriu uma coisa muito importante sobre Jerônimo. Renata diz que não quer saber de nada que envolva o marido, mas o seminarista insiste e revela que Saul mentiu. E Jerônimo não viajou com Marina, apesar do nome dele estar na lista de passageiros do voo que a médica pegou para a capital. O Padreco também diz que conseguiu localizar a doutora, e ela está vivendo sozinha, porém não tem a menor ideia de onde Jerônimo está, alegando que o cara nunca deixou o povoado para ir para a cidade do México. Antônio diz que agora precisam descobrir o paradeiro de Linhares. Muito ferido e inconsciente, Jerônimo está sendo tratado pela mesma curandeira que cuidou de Matilde quando a moça fugiu da fazenda. A mulher, uma antiga conhecida da família de Lázaro, e que mora na cidade onde ele e a irmã nasceram, faz de tudo com suas ervas para que o rapaz melhore. Na mansão, Antônio conta a Renata que Marina está tão preocupada quanto ela, pois não sabe o que está acontecendo. Renata agradece aos céus e comenta com Regina e Constanza que ela estava certa e Jerônimo não a abandonou. Sem querer acabar com a alegria da moça, Antônio pergunta o que vão fazer agora, pois o rapaz não fez contato com ninguém e não sabem onde ele está. Segundo o seminarista, alguma coisa grave pode ter acontecido e Renata diz que precisa procurar pelo marido imediatamente. Nesse meio tempo, a curandeira manda um rapaz ir ao mercado comprar mais ervas para ela. O garoto pergunta se a mulher acha que o moço vai se salvar. Ela diz que não sabe, mas, enquanto ele estiver respirando, vai fazer tudo o que puder para salvar a vida dele. O moço diz a Sabrina que o sujeito já está ali há 3 dias e está quase morto, mas a mulher alega que o coração dele continua batendo, e isso significa que ela pode ter uma chance, e não vai desistir. Os dois comentam então que bateram muito em Jerônimo e queriam matá-lo, mas não conseguiram. Ela diz que, quando viu os bandidos atirando o moço pelo barranco, achou que ele não iria sobreviver, lembrando de tudo o que viu. Sabrina conta que,
Primeiro, se aproximou para ver se o sujeito ainda estava vivo, e quando chegou mais perto, não conseguia ouvir nem o pulso, nem o coração do rapaz, mas ele se mexeu e ela percebeu que tinha que ajudar. Por isso, arrastou o cara até seu carrinho e o levou para sua casa. Mas a mulher quer saber quem é o sujeito e por que aqueles homens queriam se livrar dele. Na Bonita, Carlos passeia com Matilde e diz a ela que a moça fez muita falta. O agrônomo pergunta quando a noiva quer se casar e ela diz que no próximo domingo. Na empresa, Matias diz a Honório que Julieta viu Roberta e Germano juntos, e por isso, não existem mais dúvidas de que os dois são amantes. O tiozão comenta que sabia que o novo sócio da empresa poderia ter se insinuado para a moça, mas não imaginou que Roberta iria aceitar. Adriana diz ao pai que Roberta está flertando com o cara desde que ele chegou à empresa, e Honório resolve contar que o sujeito deu em cima de Betty, que ficou super constrangida com a história. Matias quer contar tudo ao pai, porém Honório pondera, dizendo que o cara pode ser um bom amigo, pois o ajudou com o caso de Constanza e coisa e tal, mas isso não justifica a atitude dele com as mulheres. Ele diz que concorda em contar tudo a Gonçalo, mas precisa pensar bem como e quando, pois em se tratando de Roberta, o assunto fica ainda mais delicado. Na Bonita, Alisson e Aníbal encontram Lázaro e Carlos. A mocinha diz que o namorado quer falar com eles, e o garoto pergunta se os dois podem arrumar um trabalho para ele na fazenda, pois seu pai o expulsou da Cruz do Amor. Carlos quer saber como isso aconteceu e Aníbal explica que, como Renata foi embora, e era ela quem dizia para Augusto lhe dar uma oportunidade, mas como a moça não está mais ali, o fazendeiro desistiu. Nesse meio tempo, Antônio conta a Renata que a única pessoa que sabe de tudo no povoado é Padre Severino. A moça resolve ligar para a fazenda e falar com Carlos, para contar o que aconteceu e ver se ele já tem alguma notícia de Jerônimo. Constanza avisa que, se não houver nenhuma notícia, a família precisa informar a polícia. Manuela atende o telefone e diz à patroa que ninguém sabe nada do patrão ainda. Renata pede para falar com Carlos e a cozinheira diz que vai chamar o rapaz, que está no pátio. A moça diz que é urgente e Manuela manda Hermínia correr e chamar o agrônomo, pois a chamada é urgente. Do lado de fora, Lázaro diz a Aníbal que, ele sendo filho de quem é, não tem a confiança do pessoal da Bonita, e ainda comenta com Carlos que aquilo pode ser uma armadilha de Augusto. Alisson interfere e diz que Renata já tinha pedido ao seu namorado que tomasse conta de Cigana. Lázaro avisa que a patroa deixou ordens expressas para que enviassem a égua de volta para a fazenda. A garota implora e diz que o namorado não tem para onde ir. Carlos não entende nada e pergunta sobre a mãe do moço. Mas Hermínia aparece correndo e diz ao agrônomo que Renata está ao telefone e precisa falar urgente com ele. O enólogo sai correndo para atender a ligação acompanhado por Lázaro e pede que o casal espere por eles ali mesmo. Mas, quando os dois ficam sozinhos, Aníbal pergunta a Alisson por que ela contou que ele não tem para onde ir. A moça alega que só disse a verdade e, afinal de contas, Augusto não ficou sabendo que Hortência faleceu. Porém, Aníbal diz que não gosta que as pessoas sintam pena dele. Na pracinha da cidade, Medeiros encontra um amigo e pergunta como vão as coisas na Bonita. O rapaz conta que estão preparando o vinho São Rafael e quer saber como estão as coisas na Cruz do Amor. O capataz explica que Augusto também está produzindo um vinho novo. Ciro então conta que tem 2 enólogos na Bonita preparando as misturas e coisa e tal. Mas Lalo aparece chamando o amigo para ir embora. Na mansão, Antônio diz a Regina que foi à capital para resolver outro assunto, mas Severino estava muito preocupado, e ele se dispôs a aproveitar a viagem para localizar Marina. Constanza comenta que não podem ter se passado tantos dias sem nenhuma notícia de Jerônimo e a fisioterapeuta alega que o rapaz não pode ter simplesmente evaporado. Renata pede a Regina que ligue para Gonçalo e conte a ele tudo o que ficaram sabendo, enquanto continua com Carlos ao telefone. A moça pede ao agrônomo que vá imediatamente à delegacia e faça um BO sobre o desaparecimento de Jerônimo, pedindo que a polícia procure por ele. Ela conta que Antônio foi à capital procurar Marina e descobriu que ela não viajou com o rapaz. Carlos quer saber como isso pode ser verdade, lembrando do registro dos passageiros do bendito voo. Mas Renata está desesperada e diz a ele que não sabe como isso aconteceu, mas sabe que Jerônimo não foi para a capital e teme que algo grave tenha acontecido. Ao desligar o telefone, o agrônomo conta ao cunhado que os dois precisam ir urgente à delegacia, pois Jerônimo não está com Marina e precisam começar a procurar por ele com urgência. Assim que os rapazes saem, Manuela comenta com Matilde e Hermínia que não sabe o que é pior: não saber onde Jerônimo está ou achar que ele tinha fugido, pois o patrão pode estar morto. Nesse meio tempo,
Marina conversa com o tio ao telefone. O padre conta que Saul disse a Renata que Jerônimo a deixou para ficar com ela. A médica diz que isso não faz sentido, e o padre comenta que talvez Saul tenha ficado com raiva e fez isso para se vingar. Mas, no meio da conversa, deixa escapar que Renata está grávida. Mas Marina, apesar de ficar surpresa com a notícia sobre sua rival, diz ao tio que precisa encontrar Saul para que ele explique por que fez o que fez e o que aconteceu com Jerônimo. Na Cruz do Amor, Augusto fala sozinho e diz que seu arqui-inimigo sempre o subestimou e nunca se deu conta do que ele seria capaz, lembrando de quando explicou a Saul que iria registrar Jerônimo no mesmo voo que ele e Marina pegariam para a capital, e disse ao médico que ele iria se passar pelo sujeito, com a passagem em nome de Linhares e uma identidade falsa. O fazendeiro lembra ainda que foi nesse dia que mandou Saul deixar Marina na capital e voltar imediatamente para o povoado, pois, quando regressar, deve ir direto falar com Renata e, fingindo estar sofrendo muito, dizer a ela que o marido da moça fugiu com a mãe de seus filhos. Rindo, o maluco diz a si mesmo que naquela altura, Jerônimo já deve estar morto e Renata logo será dele, caindo na gargalhada como um débil mental. Medeiros aparece no laboratório da Bonita e diz a Priscila que soube que a moça é enóloga. Ele explica que trabalha para distribuidores de vinho e foi para a região procurar novos produtos. A moça quer saber como o sujeito soube sobre o vinho que está sendo produzido na fazenda. Medeiros dá uma desculpa qualquer, porém diz que sabe que precisaria falar com Jerônimo Linhares sobre o assunto. A moça conta que o patrão não está e ele pode falar com Carlos Estrada, o encarregado da fazenda. Mas o cara diz que pode tratar do assunto com a moça mesmo, pois só precisa saber quando aquele vinho ficará pronto. Na cozinha, Matilde fica sabendo sobre Jerônimo e diz que agora o problema é saber para onde ele foi. Manuela levanta a hipótese de que o patrão tenha sido levado à força para algum lugar e a garota fica ainda mais preocupada. Nesse meio tempo, Alison conta a Aníbal que conversou com Karina e a moça vai ajudá-la a procurar um psicólogo na cidade. O rapaz diz à namorada que ficou muito feliz por ela ter cumprido a promessa que fez. Agora, bora combinar uma coisa. Como Aníbal faz para manter aquele topetão se anda de moto com capacete? Continuando. Na capital, Regina chega na sala da mansão contando a Renata que já falou com Gonçalo, que está indo para casa, e pediu ao investigador que contratou para encontrá-lo na residência da família. Renata descobre que o pai tinha contratado um detetive particular, e Regina pede a ela que não fique chateada com o pai, explicando que no dia em que o marido voltou à capital, procurou o tal investigador para encontrar Jerônimo, porque queria que o rapaz se retratasse. Ao invés de ficar chateada, Renata se emociona com o cuidado de Gonçalo. Renata avisa que precisa sair e pede a Antônio para ir com ela, avisando que não vai demorar. Enquanto isso, Sabrina continua fazendo seus chás e infusões para tentar salvar Jerônimo. O rapaz que ela mandou comprar ervas retorna com a encomenda e pergunta se a mulher não vai dizer a ninguém que aquele sujeito está ali. Ela diz que não, pois não quer que os homens que estavam atrás dele voltem a procurá-lo, e seu instinto lhe diz que deve curar o rapaz antes de fazer qualquer coisa. Na empresa, Gonçalo não se conforma com o que acabou de saber por Regina e comenta com a família que aquela é outra situação terrível que a família terá que enfrentar. O empresário diz que precisa ir para casa imediatamente e Adriana pede para acompanhá-lo. Honório tranquiliza o cunhado, dizendo que ele e Matias cuidarão da empresa, mas quer saber se ele já contatou o investigador. Gonçalo explica que falou com o detetive e o mandou direto para a mansão. Enquanto isso, Renata, acompanhada por Antônio, aparece de surpresa no apartamento de Marina e, dizendo que sabe que as duas não se conhecem muito bem, explica que está ali para falar de Jerônimo e precisa que ela diga quando e onde foi a última vez que a médica viu seu marido. Na empresa, os vira-casacas agora estão se lamentando por ter pensado mal de Jerônimo. Honório confessa a Matias que achou estranha a atitude do cara, sabendo que ele não é assim. Matias, por sua vez, se questiona sobre onde o sujeito poderia estar. Mas não é só isso que Honório tem para dizer. Ele conta ao sobrinho, que está desconfiado, que o desaparecimento de Jerônimo tem a ver com Josefina e Roberta, alegando o seguinte: olha só, essas duas não gostam do Jerônimo, e talvez do manicômio, Josefina tenha orquestrado tudo isso para prejudicar Linhares e martirizar Renata, que é a especialidade da bandida. O rapaz confessa que agora realmente ficou preocupado, e a hipótese do tio não é tão descabida, mas eles precisam também pensar em quem mais teria interesse em machucar Linhares. Honório então se questiona como descobrir isso, pois, se não houve nenhum acidente, é porque alguém está por trás daquele desaparecimento.
Em seu apartamento, Marina conta a Renata que falou com Jerônimo na casa de seu tio, pois ele foi procurá-la alguns dias antes de sua viagem. A médica confessa que naquele dia, ela disse a Linhares que não podia ficar no mesmo lugar que a esposa dele, porque a situação estava sendo muito difícil para ela. Porém, sendo sincera, Marina diz que adoraria que Jerônimo tivesse ido embora com ela, mas jura a Renata que ele jamais seria capaz de colocar ela e os filhos acima do amor que sente pela esposa. Vendo que as duas mulheres têm muito o que conversar, Antônio prefere esperar por Renata do lado de fora e deixar as duas mais à vontade. Marina então diz que, agora que as duas vão ser mães dos filhos de Jerônimo, precisam se aliar para encontrarem o rapaz. Renata quer saber como a médica soube de sua gravidez e ela conta que foi o padre Severino quem revelou o estado da moça. A médica muda de assunto e diz que vai procurar por Saul até o fim do mundo se for preciso. Renata então, agradecendo a colaboração da moça, pede a ela que se a doutora precisar de alguma coisa, pode contar com sua família e as duas combinam de avisar uma a outra, se souberem de alguma coisa. Na pracinha da cidade, Alison tenta convencer o namorado a ficar na fazenda e pede que ele converse mais uma vez com Carlos e Lázaro. Curioso, o rapaz quer saber para onde os dois foram com tanta pressa, mas a moça diz que não sabe e pede que os dois voltem para a fazenda para esperar pelo agrônomo e pelo capataz. Na Bonita, Priscila aparece no depósito e encontra Matilde, que diz à enóloga que aquele não é o lugar de trabalho dela na fazenda. A moça avisa que foi procurar por Charlie, pois foram perguntar pelo vinho e não encontra ele em lugar nenhum. Matilde diz que Carlos saiu e não tem por que ficar dando explicações para a metida. Priscila tenta tirar uma onda com a cara da empregada e diz que é importante, mas sabe que ela não entende nada sobre a coisa entre enólogos. A mocinha então diz a Priscila que ela lhe dá pena, pois, apesar dela realmente não entender nada da coisa de enólogos, ela e o noivo se entendem muito bem com as coisas do coração. Para variar, as duas acabam discutindo e Matilde expulsa a enóloga do depósito. Já é noite quando a família Monterrubio se reúne com o detetive particular, que avisa a todos que no dia seguinte, bem cedo, vai viajar e solicitar uma permissão para revisar os vídeos das câmeras de segurança do aeroporto no dia 25, pois, se Linhares embarcou, vai ter que aparecer nas imagens, mas se não, poderão descobrir quem usou sua identidade. Gonçalo explica que uma denúncia sobre o desaparecimento de seu genro já foi feita na delegacia local e as autoridades já estão sabendo do caso. Renata pergunta se o investigador conseguiu alguma coisa, mas ele diz que só sabe que Jerônimo não está na capital e também não foi visto no prédio onde ele tem um apartamento. A moça então propõe voltar para o interior com o detetive, mas Gonçalo se mete na conversa e diz à moça que ela não vai, pois isso não é bom para sua saúde. Os dois discutem até que Regina se mete na conversa, dizendo que a moça precisa pensar no seu bebê. Antônio, vendo que Renata não vai mudar de ideia, resolve se colocar à disposição do detetive, mas o cara avisa que aquilo não será necessário, pois Gonçalo entregou fotos de Linhares, quando solicitou seu serviço e acha melhor ir sozinho, pela segurança da família. Ele ainda recomenda que mantenham a investigação em segredo, pois é melhor que ninguém saiba que estão procurando por Jerônimo. O cara explica que, se realmente alguém quis desaparecer com o rapaz, é melhor que essa pessoa pense que a família está conformada com o fato dele ter fugido com Marina. Renata pergunta se o detetive acha que fizeram mal a seu marido, e o rapaz, sendo sincero, confessa que de acordo com o que os Monterrubio contaram até aquele momento, isso é muito provável, mas é melhor não colocar a carroça na frente dos bois. O detetive pede para falar com Marina. Renata já sai correndo para pegar os dados da médica, mas Antônio pede que a moça se acalme, pois ele mesmo pode dizer tudo o que o investigador precisa para falar com a doutora. Na empresa, Honório resolve ligar para o tal cliente que ficou de fechar um contrato com a empresa através de Germano no final de semana, mas descobre que é mentira. Ele se desculpa com o cliente, dizendo que entendeu mal e agradece a parceria. Logo que desliga o telefone, Honório conta a Matias que Edgar assinou o contrato com Germano naquele dia. O rapaz não entende o que a tal casa de campo tem a ver com toda a história, se o contrato já foi assinado. Honório então conta que o sócio pediu a casa do cliente emprestada, pois Edgar vai viajar para o exterior e emprestou a casa de campo dele para o Germano. Matias mata a charada e diz que o sujeito vai passar o final de semana lá, sozinho com Roberta. O empresário diz que é isso mesmo, pois o sócio jamais imaginaria que iriam ligar para Edgar para confirmar a situação. Honório pede a Beth que vá até sua sala e explica a Matias que vai tentar descobrir o endereço da casa de campo de Edgar.
A secretária chega e o empresário pede a ela que ligue para a secretária de Edgar e descubra o endereço da casa de campo do empresário. Mas deve parecer que a empresa quer enviar um presente para o cliente. Honório pergunta a Beth se ela sabe com quem Germano saiu da empresa para assinar o contrato com Edgar. A moça conta que um dos advogados da empresa deu ao chefe um contrato, e depois ele e Roberta saíram juntos. Mas não é só isso que Beth tem para contar. Ela explica que precisa dizer ao chefe algo que aconteceu dentro da empresa, e apesar de não querer parecer fofoqueira, se sentiu na obrigação de revelar. Beth toma fôlego e diz a Honório que no outro dia, quando entrou na sala de Germano, pegou ele e Roberta se beijando. Roberta chega em casa falando ao celular e diz a Germano que está ansiosa pelo final de semana, mas precisa desligar. Sorridente, ela chega na sala e pergunta qual o motivo daquela reuniãozinha de família e quer saber por que estão com cara de velório. E o povo resolve contar justamente para a víbora fofoqueira comparsa de Augusto que Jerônimo está desaparecido, pois não fugiu com Marina, e Gonçalo já contratou um investigador particular para tentar localizar o paradeiro do rapaz. Que povo tanso! Dai-me paciência. Roberta decide provocar a irmã, e diz que talvez o cunhado esteja escondido por ter se arrependido de ter fugido com a doutora. Renata perde a paciência e grita com a irmã, dizendo que o marido não fez isso, pois ela falou com Marina pessoalmente. A mínime de Josefina abre o maior sorrisão e diz: "Fica calma, irmãzinha. Será que ela não está mentindo?" Renata desce do salto e joga na cara da irmã que nem todo mundo é como ela, que fica enganando as pessoas o tempo todo, e ainda diz: "Olha aqui, Roberta, você tem problema mental, você tá mal. Tudo o que você faz com suas mentiras é nos prejudicar." Roberta chama Renata de louca. Adriana se irrita e entra na discussão. Constanza se mete e diz à sobrinha que a única coisa que passa pela cabeça suja da moça, quando se fala no paradeiro de Jerônimo, é supor que ele está mentindo. Roberta se defende, dizendo que as duas não têm que se meter, pois nem são da família. Constanza e Adriana se retiram. Renata, furiosa, diz que foi a irmã quem provocou aquela situação e vai pro quarto. Roberta começa a rir e diz que a culpa foi de Renata, por ter se descontrolado. Regina, que não tinha aberto a boca, chama por Renata, mas a moça não atende. Gonçalo resolve dar um fim na história e pede que Roberta tenha um pouco de consideração, mas a moça fica brava e diz que a irmã sempre foi o centro das atenções daquela casa. Assim que chega em seu quarto, a víbora liga para Augusto, dizendo que a família já descobriu que Jerônimo não fugiu com Marina e está desconfiada de que tenha acontecido alguma coisa com Linhares. A moça conta ainda ao fazendeiro que Gonçalo contratou um investigador para procurar pelo genro e quer saber o que o amante fez com seu cunhado. O cara tranquiliza a comparsa, dizendo que nunca vão encontrar Jerônimo e muito menos ligar o seu desaparecimento a ele. Roberta, então, avisa que é melhor que as coisas sejam assim, ou ele não terá mais nenhuma oportunidade com Renata, e nem na família Monterrúbio. Augusto liga imediatamente para seu capanga e manda que ele dê um jeito de apagar os vídeos do aeroporto do dia 25, pois ninguém pode ter acesso àquelas imagens, prometendo recompensar bem ao sujeito depois do serviço feito. Na cozinha da Bonita, Lázaro pergunta a Alison o que está deixando a garota tão preocupada. Ela conta que está daquele jeito por causa de Aníbal, pois ele e Carlos deixaram o rapaz esperando. O capataz se dá conta que acabou esquecendo do rapaz, mas explica à mocinha que manter o rapaz trabalhando na fazenda não é uma decisão que ele possa tomar sozinho, mas propõe que o rapaz passe a noite em seu antigo quarto, avisando que no outro dia, pela manhã, podem ver o que farão. Alison fica feliz da vida e enche o rapaz de beijos. Já é noite fechada quando Regina vai levar um chá para Renata na mansão. A moça pede desculpas por ter explodido mais cedo, explicando que Roberta tem a capacidade de tirar ela do sério. Ela ainda confessa à fisioterapeuta que, apesar de tudo, no fundo, sabia que Jerônimo não iria abandoná-la, e Regina diz que também sentia a mesma coisa. As duas começam a chorar por estarem preocupadas com Jerônimo, e Renata resolve dizer que sua irmã tem muita sorte por ter uma mãe como ela. Regina se irrita e pergunta à moça quando ela vai entender que também é sua filha, e confessa que, apesar de não conseguir explicar, sente a dor e a alegria da moça, que diz sentir a mesma coisa por Regina. Chorando mais ainda, Renata diz à fisioterapeuta que sabe que seu marido está vivo, apesar de também saber que ele possa não estar bem. Enquanto isso, Sabrina continua com a macumba para conseguir salvar a vida do rapaz. No dia seguinte, Inês vai ver Regina na mansão. A mulher diz à amiga que as dúvidas que ela tem em relação a Roberta a estão matando, pois sente que existe uma relação entre ela e Josefina, principalmente depois do que Paulina contou.
Inês diz que a amiga precisa contar tudo a Gonçalo e para as pessoas que estão procurando pela bandida. Porém, Regina pergunta como poderia fazer isso com sua própria filha, pois como mãe, tem que protegê-la e não denunciá-la. Na mesa onde as duas estão tomando o café da manhã, está a antiga caixa de Josefina, com as fotos que Renata devolveu, dizendo não serem dela. Regina pergunta por que Inês tem tanta certeza de que Roberta não é sua filha legítima, e a mulher, apontando para uma das fotos, lembra que Renata disse que aquela era sua irmã. A mulher então quer saber por que as fotos que Josefina mandou para ela eram de Renata e não de Roberta e Inês. Aproveita para dizer que essa é mais uma prova de que a amiga está com a filha errada. Gonçalo aparece para tomar café da manhã, e depois que ele cumprimenta as duas mulheres, Inês diz ao empresário que ela e Regina têm muito o que conversar, e olhando para a amiga, faz sinal para ela perguntar ao marido sobre as fotografias. Regina então, com todo jeito, diz que encontrou algumas fotografias antigas, as filhas não souberam dizer quem é quem. Mostrando a foto de Roberta para o marido, ela pergunta se ele sabe qual das duas é aquela garotinha. Imediatamente depois de colocar os óculos, Gonçalo identifica a menina como sendo Roberta e diz ter certeza absoluta. Desconfiado, o empresário pede à esposa que explique o que está acontecendo. Regina decide abrir o jogo e diz ao marido que, se ele garante que a menina da foto é Roberta, não consegue entender por que Josefina a fez acreditar no contrário. O homem não entende nada, e Inês explica que a foto que Josefina mandou para sua amiga quando a estava chantageando era de Renata, e não de Roberta. Regina completa e diz que não entende qual era a intenção da bandida para criar aquela confusão, mas lembra do exame de DNA que mandou fazer. Inês, então, diz que sabe a razão, mas sem revelar nada, pede que o casal vá à sua casa naquela tarde, pois assim poderão descobrir o que existe por trás de tudo aquilo. Ela diz ainda que não pode contar nada ainda, pois precisa da presença de Isidro, e pede que os dois confiem nela. Gonçalo então confirma que ele e a esposa estarão na casa de Inês naquela tarde. Enquanto isso, Marina vai conversar com o colega médico que costumava dividir o consultório com Saul, e descobre que o cara deixou o hospital por causa do vício que tem no jogo, e acha que o doutor teve um golpe de sorte, porque, de repente, saldou suas dívidas, porém assegura que o rapaz não mudou seu comportamento. A ginecologista ainda descobre que Saul estava prestes a ser demitido do hospital, e por isso, pediu licença por tempo indefinido. Inês liga para Isidro, e diz que os dois não podem esperar mais para contar a verdade a Regina. O tabelião argumenta que ainda não saíram os resultados das análises que ele mandou fazer das digitais de Renata, lembrando que os dois combinaram de só contar tudo a Regina quando tivessem as provas. Porém, a mulher conta que sua amiga está muito angustiada e confusa com tantas dúvidas, e por isso, está sofrendo muito e o cara acaba cedendo. Ela pede ao marido que avise a Antônio e combina de se encontrar com ele às 6 da tarde, em casa. Nesse meio tempo, Germano leva Gema para tomar um café, e ela quer saber o porquê do convite inusitado do marido. Ele diz que, como vai viajar durante o final de semana para tratar de negócios, quis compartilhar aquela manhã com ela. A mulher resolve pedir para ir junto na viagem do marido. Porém, ele lembra que a esposa ficou de visitar o filho naquele final de semana. No entanto, ele alega que o encontro é só para homens, e propõe que no outro final de semana, ele se junte a ela em Miami, pois assim dos dois ficarem juntos, ainda pode ver o filho. Para amansar ainda mais a maldição que ele tem como esposa, o sujeito diz que precisa começar a aceitar o rapaz como ele é, e não como gostaria que ele fosse. Gema acaba aceitando a proposta do marido, dizendo que está encantada com a nova postura do marido. No hospital, Marina descobre que Saul pode estar jogando em algum cassino em Las Vegas. Na mansão, Roberta aparece carregando uma mala, e Regina descobre que a filha vai viajar. Se fazendo de boba, a moça diz que teve permissão do pai para viajar com o Dr. Barroso para fechar um contrato importante para a empresa e está muito nervosa, pois é a primeira vez que vai fazer uma coisa assim. Renata aparece e rouba a atenção de Gonçalo e Regina, pois está apavorada, querendo saber se o pai já tem alguma notícia de Jerônimo. Ele diz que ainda não, e a moça pira. Regina muda de assunto, dizendo que marcou consulta para ela com o cardiologista e com o ginecologista para aquela manhã, pois a moça precisa cuidar muito de sua saúde. Renata agradece, mas diz que isso vai ter que esperar. Porém, Gonçalo diz à filha que isso não é uma possibilidade e ela vai sim, com Regina ao médico. Chorando, Renata diz que não vai e se retira da mesa. Nesse meio tempo, Augusto recebe uma ligação de seu capanga, informando que o investigador que mandaram da capital está revisando os vídeos do aeroporto, mas não vai encontrar nada. O cara fica satisfeito com o serviço do meliante e diz que vai mandar o pagamento que combinaram. Na Bonita,
Aníbal resolve dizer a verdade e conta a Carlos e Lázaro que sua mãe morreu e ele não tem mais ninguém no mundo. O agrônomo quer saber por que o rapaz mentiu e ele explica que não queria que Augusto descobrisse e achasse que o rapaz estava atrás de dinheiro. Lázaro pede desculpas, mas diz ao rapaz que infelizmente não vão poder aceitá-lo na fazenda. Porém, Alisson interfere e diz que Augusto nunca quis o filho e o namorado tem provas disso. O moço tira do bolso a carta que o fazendeiro escreveu para sua mãe quando soube que ela estava grávida e entrega para Lázaro e Carlos. Depois de lerem, os dois ficam com ainda mais ódio de Augusto. Alisson insiste e Carlos acaba cedendo e diz que o moço pode ficar na fazenda até Jerônimo aparecer. Aníbal descobre que Linhares está desaparecido, mas Carlos disfarça. Na cozinha, Matilde comenta que ela e Carlos resolveram adiar o casamento novamente, por causa do sumiço do bonitão. Mas Padre Severino aparece e pergunta a Lázaro e Carina se eles já têm alguma notícia sobre o desaparecimento de Jerônimo. O capataz pergunta por que o sacerdote falou em desaparecimento, e o religioso então pergunta se Antônio e Renata não ligaram avisando sobre a mentira de Saul. Lázaro fica pé da cara e diz que realmente o sujeito enganou a todos, porém avisa que já foram as autoridades e deram parte, mas até agora nada mudou. Na capital, Regina consegue convencer Renata a ir ao médico, mas, quando estão saindo, dão de cara com Antônio e Marina, parados na porta da mansão. Marina conta que descobriu que Saul deve estar em Las Vegas, jogando, e quer saber se o investigador contratado por Gonçalo pode ajudar com a imigração para saber se conseguem localizar o vigarista. Antônio conta que se disponibilizou para ligar para todos os hotéis de Las Vegas para tentar localizar o médico, e Renata disponibiliza o escritório do pai para o seminarista. Regina insiste em sair, dizendo que as duas têm consulta médica, mas Renata quer ligar primeiro para Gonçalo. Regina insiste e Renata cede. Marina avisa que vai voltar para o hospital e tentar descobrir mais alguma coisa enquanto Antônio vai para o escritório de Gonçalo começar as ligações. Na Bonita, Severino conta a Lázaro e Carina que foi ver Álvaro na cadeia e ele disse que acredita que Ezequiel não tirou a própria vida. O pároco ainda conta que Neves afirma que quem está por trás de tudo é Augusto, que aliás fez algo parecido com Rafael, pois foi o fazendeiro quem fez todos acreditarem que o rapaz tinha tirado a própria vida. Lázaro fica bravo e diz ao padre que ele sempre disse isso, pois a história de Ezequiel nunca conseguiu engolir. Pedindo que o capataz se acalme, Severino diz ainda que Álvaro contou que Augusto obrigou o capataz a fazer muitas coisas e ele poderia testemunhar contra o fazendeiro. Na empresa, Matias, Honório e Adriana combinam de não contar nada a Gonçalo sobre Roberta e Germano enquanto não tiverem todas as provas, mas concordam em seguir a garota até a casa de campo de Edgar. Na sala ao lado, Germano aparece sem ser percebido e novamente pega Roberta falando com Josefina ao telefone, que reclama que a filha a abandonou. O cara decide outra vez ouvir a conversa e escuta quando a moça diz que, quando houver novidades na casa dos Monterrúbio, vai avisar a mãe. Porém, desta vez, ao perceber que Roberta desligou o celular, Germano resolve entrar na sala dela e pergunta se é daquela maneira que ela fala com a mãe. Surpresa, a moça pergunta do que ele está falando e o homem explica que escutou ela falando com a mãe pelo celular e estranhou o tom da conversa. Ele diz ainda que ficou confuso com o que ouviu, pois escutou que a moça prometeu à mãe mantê-la informada sobre o que acontece na casa dos Monterrúbio. Roberta se joga nos braços do cara, dizendo que não estava falando com sua mãe. Germano quer saber quem mais ela chama de mãezinha, e a garota diz que estava falando com uma amiga, e as duas costumam brincar assim uma com a outra. Mudando de assunto, Roberta pergunta se está tudo pronto para a viagem dos dois, e o cara então quer saber se busca a moça na mansão. Ela diz que é melhor saírem direto da empresa, pois já está com a mala no carro. Enquanto isso, o ajudante de Sabrina aparece, dizendo que tem alguém no telefone procurando por ela. A mulher quer saber quem é, e o moço diz que não sabe e insistiram em falar com ela. Na cidade vizinha, Severino encontra Aníbal nos vinhedos da Bonita. O religioso diz que foi procurar pelo rapaz na Cruz do Amor, mas Augusto disse que ele tinha ido embora. Aníbal, então, conta que foi expulso pelo pai da fazenda e está na fazenda de Jerônimo, pois conseguiu trabalho ali. Severino, então, aconselha o rapaz a contar tudo o que sabe sobre Augusto para Lázaro e Carlos, pois assim, talvez ajude a encontrar Jerônimo, que está desaparecido. O rapaz fica surpreso, e o sacerdote, então, revela que Linhares nunca foi para a capital com Marina, e ninguém sabe onde ele está. O religioso diz ainda que Saul mentiu para todos e fugiu.
Nesse meio tempo, Matilde fala com Sabrina ao telefone e conta que teve que adiar novamente o casamento, pois seu patrão desapareceu há quase uma semana, justamente no dia em que ia se casar, e desde então ninguém sabe nada sobre ele. Na casa de Sabrina, Jerônimo começa a falar, chamando por Renata. O rapaz se dá conta de que a febre de Jerônimo está subindo e fica desesperado. Delirando, Jerônimo diz que precisa ir embora, pois Renata está esperando por ele na Bonita para se casarem. Sabrina chega e pergunta com quem o moço está falando. O rapaz diz que o doente começou a dizer umas coisas e fica chamando por uma tal de Renata e que ela está esperando por ele na Bonita para se casarem. A curandeira nem se dá conta do que o moço acabou de contar e continua medicando Jerônimo. Na Bonita, Carina conversa com Alzira e diz à amiga que Padre Severino foi ver Álvaro, e o médico deu a entender que o capataz foi assassinado, pois para Augusto, era conveniente que ele e Neves desaparecessem, já que os dois sabiam de todas as sujeiras que o fazendeiro tinha feito. Alzira não se conforma e avisa a amiga que vai investigar a fundo tudo o que estiver relacionado com seu falecido marido, pois precisa descobrir a verdade. Carina comenta que Lázaro quer fazer a mesma coisa, mas não sabe como os dois poderão descobrir tudo. Nesse meio tempo, Aníbal diz a Alison que Padre Severino o aconselhou a dizer tudo o que sabe sobre o pai. A mocinha diz que o namorado deveria fazer isso, porém o rapaz confessa ter medo de que o fazendeiro faça algo com ele, se descobrir, pois o cara já deixou claro que se o filho se metesse em sua vida, iria pagar muito caro. Regina e Renata voltam para casa depois da consulta médica, e a moça quer saber como a fisioterapeuta fez para suportar tanto tempo sem a filha. A mulher explica que foi a esperança que teve durante todo aquele tempo, e se agarrou ao que sentia em seu coração, que dizia que a menina estava bem e viva. Renata diz que é o mesmo que sente sobre Jerônimo, e Regina confessa que também tem o mesmo pressentimento. E mais uma vez sozinha, Renata começa a chorar e rezar para encontrar o marido. De volta ao hospital, Marina consegue entrar no consultório de Saul para tentar achar alguma pista. Do escritório de Gonçalo, Antônio diz a Renata que ainda não conseguiu nada, avisando que precisa ir embora, mas volta no dia seguinte, para continuar com as ligações. O empresário liga para a filha e conta que o detetive não conseguiu ver os vídeos do aeroporto porque as imagens foram apagadas. Renata, surpresa, pergunta ao pai quem poderia estar sabendo que iam procurar os vídeos que foram apagados. Gonçalo diz que também não tem essa resposta, mas ele e o detetive particular concordaram em um ponto. Existe algo de muito estranho por trás de tudo o que está acontecendo. Do outro lado da cidade, Isidro se reúne com o advogado que está fazendo as análises das digitais de Renata e pede ao cara que entregue o relatório técnico ainda naquele dia, explicando que precisa de uma prova irrefutável para provar a verdade. Nesse meio tempo, Renata continua ligando para os hotéis de Las Vegas, pegando a lista de onde Antônio parou. A moça aproveita para tirar um tempo para conversar com o bebê que está esperando, dizendo que o pai dele vai voltar e ficar com eles para o resto da vida. O celular de Renata toca e é Augusto. O infeliz quer saber como a moça está e ela, chorando, conta pro diabo fantasiado de gente que descobriram que Jerônimo não viajou com Marina e está desaparecido. O falso finge ficar surpreso com a notícia e pede a ela que conte os detalhes, pois talvez possa ajudar. Porém, a moça explica que naquele momento ela está muito ocupada e desliga o telefone, agradecendo a preocupação do sujeito. Falando sozinho de novo, o cara diz: "Bom, Renata, se você só vai me contar quando nos virmos, então vai ser agora mesmo porque eu preciso saber tudo o que está acontecendo na sua vida, meu amor." E na casa de Sabrina, Jerônimo volta a delirar, chamando por Renata. De repente, o doente começa a chamar por Lázaro e Matilde, pedindo que os dois tomem conta de Renata. A curandeira finalmente se dá conta de quem aquele sujeito é.